Tem gente que ainda acredita que falar de vida fora da Terra é pura fantasia, coisa de filme e teoria da conspiração. Mas e se eu te disser que, em silêncio, a ciência já está batendo na porta dessa resposta? Enquanto a maioria discute notícia rasa nas redes sociais, telescópios gigantes estão captando sinais que podem mudar tudo aquilo que você aprendeu sobre o seu lugar no universo. O mais curioso é que talvez você tenha crescido ouvindo que somos únicos, que a Terra é um milagre isolado. Só que em 2025, alguns dados começaram a rasgar essa ideia no meio. Um planeta distante, com atmosfera parecida com a nossa, começou a entregar pistas incômodas. E quanto mais os cientistas olham para ele, mais parece que a grande pergunta nunca foi se existe vida lá fora, mas sim como ainda não vimos antes. E é aqui que a história fica realmente provocativa. Porque enquanto a gente briga por coisas pequenas no dia a dia, pode ser que a centenas de trilhões de quilômetros exista um mundo inteiro respirando, evoluindo, vivendo agora mesmo. E o melhor, a tecnologia que está revelando isso já está em operação, trabalhando neste exato momento. Se você ficar comigo até o fim, vai perceber que talvez não sejamos os observadores, mas os observados. Muita gente acha que a pergunta "estamos sozinhos no universo?" é coisa de filme, mas na verdade ela é uma das questões mais antigas e sérias da humanidade. Enquanto uns juram que a Terra é um ponto único e perfeito, outros olham para o céu e pensam: impossível sermos os únicos. No meio desse conflito, a ciência foi ficando cada vez mais curiosa e, aos poucos, mais ousada também. A Terra parece feita sob medida. Distância certa do Sol, água líquida, atmosfera respirável, temperatura suportável. Parece até cenário montado. E é justamente isso que deixa muitos pesquisadores divididos. Alguns dizem que repetir essa combinação seria quase milagre. Outros afirmam que, num universo tão grande, o milagre seria acontecer só uma vez. Em 2025, essa discussão ganhou um tempero novo. Esse ano marcou um ponto de virada silencioso mais profundo. Telescópios mais poderosos começaram a enxergar detalhes que antes eram inimagináveis, e dados que pareciam ficção científica viraram gráficos em laboratórios. De repente, a pergunta deixou de ser apenas "existe vida lá fora?" e passou a ser "onde exatamente ela está?" E é nesse cenário que um certo planeta chamado K218b entra em cena, mudando o jogo devagarinho. K218b, à primeira vista, era só mais um número numa lista enorme de exoplanetas descoberto em 2015 pelo telescópio Kepler. Ele ficava lá quietinho, a 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Nada muito chamativo para quem olha de longe. Mas, como acontece com certas pessoas na vida, quanto mais os cientistas observavam esse planeta, mais percebiam que ele tinha algo diferente. Logo de cara, descobriram que ele orbita uma estrela anã vermelha e completa um ano em cerca de 33 dias. Ou seja, enquanto aqui a gente espera 12 meses inteiros, lá um ano passa em pouco mais de um mês terrestre. Além disso, ele é quase 9 vezes mais massivo e tem mais que o dobro do tamanho da Terra. Grande, pesado e, ainda assim, suspeitosamente familiar em alguns detalhes. O que realmente fez os astrônomos levantarem a sobrancelha foi a posição de K218b. Ele está exatamente na chamada zona habitável da sua estrela. Isso significa temperatura adequada para manter água líquida, a base de tudo que entendemos como vida. A partir daí, ele deixou de ser só mais um planeta distante e virou candidato especial. E quando um planeta ganha esse rótulo, pode ter certeza que os olhos do James Webb começam a se voltar para ele.
Quando o telescópio James Webb entrou em cena, a investigação sobre K218b mudou de nível. Diferente de um simples binóculo espacial, ele consegue analisar a luz da estrela quando o planeta passa na frente dela. Esse truque, chamado método de trânsito, funciona como se a luz fosse um raio-x atravessando a atmosfera do planeta, revelando quais gases estão lá, mesmo tão longe da Terra. Ao decompor essa luz, os cientistas encontraram algo que fez todo mundo parar para prestar atenção. Impressões químicas de gases que aqui na Terra só são produzidos por processos biológicos. Entre eles, sulfeto de dimetila e disulfeto de dimetila, substâncias ligadas principalmente a micro-organismos marinhos, como o fitoplâncton. Não é pouca coisa detectar isso a 124 anos-luz de distância. Para um telescópio conseguir captar sinais tão sutis, eles precisam ser intensos e constantes. Isso levantou uma hipótese ousada. K218b pode não ter apenas um traço de vida, mas um sistema ativo, talvez até um planeta inteiro repleto de atividade biológica. A estimativa de 99,7% de chance de haver vida ali não surgiu do nada. E a partir desse ponto, a pergunta deixou de ser há indícios e passou a ser: como vamos comprovar isso de fato? Quando a gente ouve 99,7% de chance de ter vida, é natural querer pegar uma nave e ir lá conferir de perto, né? Mas a realidade é bem menos cinematográfica. Com a tecnologia atual, uma viagem até K218b levaria milhares de anos. Nem os filhos, nem os netos, nem os tataranetos de quem partisse hoje veriam o destino. Por isso, a ciência precisa ser criativa e usar outras formas de visitar esse mundo. Em vez de mandar pessoas, os pesquisadores mandam olhos. Telescópios cada vez mais potentes, como o James Webb, e outros que estão sendo projetados. A ideia é continuar analisando a luz, os gases, possíveis sinais de oceanos, clima e até padrões de variação luminosa que possam indicar vegetação ou grandes estruturas. É como tentar entender uma cidade distante só observando o brilho das janelas à noite. No horizonte, surgem projetos ainda mais ambiciosos, como o Extremely Large Telescope, no Chile, que promete enxergar detalhes que hoje parecem impossíveis. Ele poderá, por exemplo, detectar variações de temperatura que talvez indiquem áreas urbanas em planetas distantes. Parece exagero, mas é justamente esse tipo de detalhe que a astrobiologia quer encontrar para dar o próximo passo. E é aí que a conversa começa a esbarrar em algo ainda mais profundo. Quando se fala em vida em outro planeta, muita gente pensa só em nave, ET e filme de ação. Mas, para além do espetáculo, existe uma pergunta bem incômoda. O que isso faria com a nossa visão de mundo? Descobrir vida em K218b seria como tirar a Terra do centro emocional do universo. De repente, deixaríamos de ser os protagonistas absolutos e passaríamos a ser apenas mais um capítulo de uma história muito maior. A partir daí, surgem dilemas práticos e éticos. Se confirmarmos que há vida, tentamos fazer contato, mandamos sinais. Ficamos em silêncio observando. Já existem grupos estudando protocolos de comunicação interplanetária, definindo o que dizer, como dizer e até quem tem autoridade para falar em nome da humanidade. Parece ficção, mas essas reuniões já estão acontecendo de verdade. Esse tipo de descoberta também mexe com algo íntimo, a forma como cada pessoa enxerga a própria existência. Se há outros mundos cheios de vida, talvez não sejamos tão especiais quanto pensávamos. Ou quem sabe, sejamos parte de uma grande família cósmica. E é justamente essa dúvida entre medo e fascínio que torna K218b tão importante. Porque ele pode ser só o primeiro sinal de uma realidade
ainda mais surpreendente à nossa espera. Então, depois de tudo isso, fica uma pergunta que só você pode responder com sinceridade. Vai continuar olhando para o céu como se fosse apenas um cenário bonito, ou vai começar a enxergar cada estrela como um possível endereço? Saber que um planeta como K218b existe não é só curiosidade, é convite para pensar maior sobre a própria vida, suas escolhas e o tempo que você ainda tem aqui. Talvez, em algum lugar daquele mundo distante, alguém também esteja se perguntando se está sozinho e se a verdadeira mudança começar quando você decidir levar essas questões a sério. Com quem você vai compartilhar esse vídeo? Que tipo de conversa isso pode abrir na sua roda de amigos, na sua família? Às vezes a transformação começa quando a gente aprende a fazer as perguntas certas. Se esse conteúdo mexeu com você, não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por perto, porque a cada nova descoberta, a nossa visão de mundo pode mudar de novo. Comenta o que você faria se tivesse a chance de falar com uma outra forma de vida e, principalmente, continua aqui comigo, porque essa jornada pelo universo está só começando.